Então, pessoal, tem um link no repositório, caso você já queira clonar, e aí vocês dão tempo agora, mas se não der, como as partidas a gente vai estar aqui o dia todo, a gente pode estar com vocês e subir a instância no computador de vocês. Você vai fazer um hackzinho para vocês pegarem. Trabalho bem feito por aí. Então, a gente recomenda olhar para 5% de consumo que atende 80% da demanda de aquele serviço. Normalmente, se não é 80-20, é alguma coisa, né, mais ou menos próxima disso. Né? Não tem uma relação temporal. Então, sempre tem aquele pedacinho, aquela evolução sempre, estão aparecendo com frequência, muitas vezes já tem até uns livros de bombeiros, né? Então, a gente vai começar por elas. Por quê? Bom dia, meu nome é Pablo. Eu estou falando aqui um pouco sobre a configuração de ambiente. A infraestrutura, os requisitos, como é que funciona para você instalar essa arquitetura básica para você subir no chatbot de pessoa da curadoria, ou como é que vocês vão estar trabalhando dentro dessa nossa infraestrutura do boilerplate. Então, a gente vê muito, né, os chatbots funcionando, mas a gente precisa começar a entender um pouco do que está por trás desses chatbots. Aqui a gente tem a Thaís e dois chatbots aqui que foram desenvolvidos dentro da faculdade com outras intenções, né? A Gaia, ela está no chatbot, por exemplo, de informar sobre o vento, para algumas atividades que dependem, atividades físicas, práticas ali, que dependem da direção do vento, coisas. E a Alex, por exemplo, é um chatbot educacional para ensinar programação. Ela tira dúvidas sobre Python, ela fala alguns links, manda sobre variáveis e alguns tutoriais de programação. Então, mas como é que isso funciona por baixo dos panos? O Rasa, ele tem essa arquitetura que quando você recebe uma informação, ele tem basicamente 3 núcleos para trazer isso para você, a resposta. Então, quando ele recebe uma mensagem ali do usuário de como está o clima amanhã, então a primeira coisa que ele vai fazer é utilizar o Rasa NLU, que vai estar classificando a intente, e vai tentar entender o que o usuário diz e trazer uma confiança. Vai extrair as entidades e entender a intenção do usuário. Então, a partir da intenção do usuário, com uma determinada confiança, ele vai tentar trazer isso para o Rasa Core. E no Rasa Core ele vai determinar, a partir das suas políticas, qual vai ser a ação que o bot vai tomar. Então, se essa ação, por exemplo, eu preciso fazer uma requisição numa API, eu só vou responder diretamente, por exemplo, a um cumprimentar. E ele já tem isso dentro de uma história que já foi planejada, então você já imaginou que a pessoa ia te cumprimentar e perguntar tudo bem. Então, se eu receber um tudo bem, ele já vai olhar e vai dizer, eu já vi isso antes, eu sei que a resposta é isso aqui, já vai trazer isso diretamente. Ou ele vai tentar processar isso com machine learning para trazer uma resposta. Então ele vai determinar se ele precisa fazer uma requisição em alguma API, vai determinar sua política, qual o output, normalizar isso dentro de um aspecto para as stories e trazer então a resposta para o seu conector ali, onde vai ser os conectores que vai estar retornando isso para um usuário no Telegram, no Rocket Chat ou qualquer outro mensageiro. Então vamos falar um pouquinho dos inputs. A agenda aqui então, vou falar um pouco dos inputs, depois dos containers, a orquestração e os scripts que a gente está usando para automatizar isso. Então os principais inputs que tem para ter um chatbot Rasa são as intents, que são as intenções do usuário, que você vai declarar, as úteis, que vão ser as respostas que o bot vai trazer, e as stories, que vão ser exemplos de conversação. Então, o que é um intent? Essa intenção do usuário. Então, por exemplo, a intent de cumprimentar o usuário. Você vai dar exemplos de como que vai ser essa intenção do usuário. Então, por exemplo, cumprimentar. Com licença, posso falar com você? Pode me tirar uma dúvida? Oi, olá, conjunto. Oi, saúde. Boa tarde, boa noite, bom dia. E a partir dessas intents, o teu chatbot vai processar e vai tentar, quando a pessoa falar, ele vai, a partir do machine learning, com uma determinada confiança, ele vai entender que a pessoa está numa intenção de te cumprimentar. As úteis
que vão ser as respostas, elas vão estar em outro arquivo, mas elas também seguem esse formatinho de YML. As intents são um arquivo Markdown e as outras estão dentro de um arquivo YML, mas o formato é similar. Então, a resposta para cumprimentar, a nossa user cumprimentar, vai ser: oi, eu sou um chatbot, um assistente visual. E as outras são interessantes porque o bot não precisa necessariamente trazer a mesma resposta, existem configurações alternativas. Então, para se despedir, o bot pode ter determinadas possibilidades de se despedir. Então, foi um prazer te ajudar, até a próxima, até logo, até mais. E ele vai fazer variações disso conforme as conversas acontecerem. E como é que se relaciona uma coisa com a outra? Dentro das suas stories. Então você vai criar esse exemplo de conversação, onde, por exemplo, se a pessoa tiver a intenção de cumprimentar, eu vou responder com a minha útil de cumprimentar. Se a pessoa vier com a intenção de perguntar se eu estou bem, eu vou responder a útil tudo bem. Então, esse aqui é um arquivo de stories, e você vai declarar esses exemplos de conversação para o bot estar fazendo o aprendizado ali com o machine learning. E esse é um outro arquivo também, Markdown. Então, no final das contas, a gente tem essa pasta de inputs para o bot, que é o que o Temporim comentou que o boilerplate a gente percebeu que é o que diferencia um bot do outro, dentro do RASA. Porque toda aquela estrutura por fora não costuma variar muito. Então, o pessoal vai estar ali da curadoria, vai estar estudando como criar e trabalhar esses arquivos aqui. Então, para a gente que está do lado DevOps e precisa subir esses bots, utilizar o conteúdo deles para trazer o chatbot para o usuário final, a gente precisa de verdade disso aqui. Então, esse aqui é o input que eles vão estar trazendo para a gente, que vai ter a domain YML, onde está declarado todas as úteis do bot, o cadastramento das intenções das histórias. As intents, onde pode ser vários arquivos de Markdown, né? E as stories também são vários arquivos de Markdown, e todos eles estão cadastrados no nosso domain, que vai estar ali o domínio do bot. Então, os containers. Por que o boilerplate, né? Por que utilizar o boilerplate? Se pode fazer o meu dockerzão lá todo. Aqui a gente já, né, como o Temporim também comentou, a gente já tem um entendimento dos fluxos, dos papéis. A gente tem uns equipes multidisciplinares e necessidades muito diferentes para cada papel dentro da equipe. Então, o que a gente abstraiu? Que existem fases dentro do bot que não precisam ser repetidas sempre. Então, quando a pessoa traz uma intent nova, eu não preciso estar reinstalando o RASA. Eu não preciso estar reatualizando umas bibliotecas. A pessoa só me trouxe uma intent nova, eu só preciso atualizar ali o machine learning. Então, a gente já separou um processo dentro do boilerplate, que é a instalação dos requirements, onde a gente cria uma máquina pronta para rodar o RASA, o que a gente chamou de code, que é o gerador dos modelos de machine learning a partir dos dados dos inputs, e o bot propriamente dito, que é só o bot que recebe os modelos de machine learning e conversa com as pessoas. E vai estar conectado com os conectores de redes sociais, né, ali o Telegram, o Rocket Chat, para conversar com as pessoas. Então, os requirements básicos hoje, a gente já tem essa imagem montada, e ela tem uma instalação básica do Python, e esses aqui são os requirements básicos do boilerplate. São basicamente o RASA NLU, o Core, o NLTK, o Rocket Chat e Flake8, que é para a gente rodar alguns testes de qualidade de código ali da Boilerplate. Mas esses requirements hoje estão sendo atualizados. O RASA hoje também já está trabalhando numa versão única, então hoje instala só o RASA. A gente está em processo de atualização única. Então o que o coach vai fazer? Ele vai receber esse input e vai cuspir um arquivo único, né, que na verdade não é um arquivo único, é uma pasta única com os modelos propriamente ditos de machine learning. Então, a partir daqueles dados lá, ele vai gerar as models e os modelos de predição para o bot utilizar. Então, com esse arquivo de model, eu posso utilizar um bot genérico sem ter toda essa outra carga de uma arquitetura totalmente acoplada. Então, como é que agora a gente tem isso tudo separado, a gente precisa orquestrar essas imagens. A gente utiliza muito o Docker Compose para orquestrar
esses serviços no ambiente de desenvolvimento. Mas o que o Docker Compose acabou criando com essa nossa separação de coisas são comandos grandes e fica um pouco complicado de estar trabalhando, mas esse aqui é exatamente a criação daqueles serviços. Então, se você está trabalhando e precisa atualizar o Rasa, ou vai instalar uma nova dependência, por exemplo, vocês vão fazer um conector, eu preciso que o meu bot fale no Facebook, e você vai implementar um conector novo. Você vai ter que instalar um novo requirement, então você vai adicionar no arquivo de requirements a sua API, por exemplo, você vai fazer uma requisição para um portal determinado, ou acessar uma planilha com Google Sheets, e no boilerplate não tem. Você adiciona um novo requirement e faz o Docker build dessa imagem de requirements. Ele vai criar, então, vai instalar o teu requirement e depois você vai poder utilizar isso dentro do teu chatbot. O coach, se você atualizar uma nova intent, a pessoa criou novos fluxos de conversa, exemplos de conversa, intenções de usuário, ou novas respostas para o bot, você precisa reconstruir o teu coach para ele gerar os novos modelos baseados nas novas intents. Então, com esse build dessa imagem, resolve. E aí, o último comando ali é o build do bot, propriamente dito, para construir o bot e inserir dentro dele esse novo modelo já treinado. Só que esses comandos começam a ficar um pouco grandes, e a gente ainda tem a parte de analytics, ainda tem a parte de notebooks. Então, o que a gente usou para dar uma automatizada nisso são os makes. Então, fica um pouco mais tranquilo, automatiza os nossos scripts e fica mais fácil de lembrar também. Então, tem o make build requirements, que já vai pegar e gerar uma nova imagem com os requirements instalados. O make train vai treinar o teu bot com os novos dados de input. E o build bot vai fazer essa última parte de buildar o bot e trazer a imagem do bot já pronta para você colocar em produção. Ou mesmo testar no local, no teu computador. E as partes de execução para você poder testar. Então, são esses três comandos principais que a gente utiliza. O Make Run Console vai executar o bot no teu terminal para você poder testar, conversar com ele direto no terminal. O Run Rocket Chat vai disponibilizar um link para você usar direto ali no navegador um Rocket Chat com o teu bot ali já funcionando. E o Run API é algo que a gente tem utilizado o chatbot só como uma API de conversação para disponibilizar, por exemplo, o bots, que é a nossa outra arquitetura, né, dos bots conversarem entre si. Você não precisa ter necessariamente o bot rodando no Rocket Chat, o bot rodando em algum lugar. Ele pode rodar só como uma API que os outros vão utilizar como um serviço. E aí vamos para a parte prática aqui, executar, mostrar um pouco mais no terminal mesmo, nas execuções. Isso, cada intent, ela vai ser em determinada intenção. Então, se a pessoa quer... os exemplos mais práticos, pensar um exemplo, não sei se é inventário, mas se a pessoa quer desligar a luz. Então, como que a pessoa pode escrever essa frase de desligar a luz? Quero acender a luz, quero acender a luz. Iluminar. Ilumine minha sala. Você vai colocar determinados exemplos para esse tópico. E a partir disso, você vai criar uma história para... Oi, quero acender a luz. Despedida, talvez, né? E a partir disso, ele vai fazer as combinações e vai gerar, por exemplo, se você tiver... Oi, tudo bom? Quero acender a luz. E ele não estava prevendo que você ia falar tudo bem, mas ele consegue se virar. Não sei se ficou claro, mas você vai criar essa intenção de uma ação do usuário. Novas intenções, eu tenho que, por exemplo, o processo de build, últimas vagas ele vai ter interrupção. O Rasa, ele processa os modelos e começa a rodar. Ele carrega esses modelos e tem uma inicialização e depois ele já fica rodando. Hoje a gente, para não ter interrupção, tem começado a tentar explorar o Kubernetes. Então a gente vai tentar fazer uma substituição dos bots que estão com os modelos antigos por bots novos, ali mais escondidos, né? Mais transparentes, mas vai precisar ter uma pausa para ele começar de novo. Esse Run API vai me permitir consumir Exatamente.
Existem algumas URLs muito barra responde, que você passa uma query com um texto e ele vai te trazer a resposta que o bot daria para aquele texto. Então você consegue consumir o bot como uma API mesmo que você não quer usar o boilerplate, não quer nada, você quer só o bot rasa mesmo, no núcleo do rasa, você consegue utilizar como uma API. Alguma dúvida? Todas as variações não, mas algumas. Né? Como ele vai fazer esse aprendizado lá, processar e gerar os modelos? Cada país ela consegue fazer isso. Você já cadastrou, você já tem um componente cadastrado no Salik? Mas o que é Salik? Ela responde e você... Todos os exemplos não, mas alguns. Quanto mais exemplo você tiver, mais confiança o bot vai ter na hora de responder. Então, ele utiliza uma confiança da sua intenção e a confiança da resposta dele também. Então, se você der mais exemplos, a chance dele pegar algo que ele não conhece é maior. Ele vai ter mais confiança de responder algo que ele não estava esperando. Não, é mais um recurso. Ele usa algoritmos de aprendizado de máquina. Tudo que tem flow, deep learning. Então ele vai inferir a estrutura verbal, ele vai generalizar a intenção. Você coloca exemplos, aí ele vai tentar inferir uma estrutura gramática generalizada e qual o vocabulário geral dessa intenção. Então mesmo que você pergunte algo muito, a estrutura diferente dali, ele vai conseguir tentar inferir essa intenção, vai classificar essa intenção. Eu estava pensando em termos de, não só disso aí, mas de regionalismo também. Então, mas por isso que o BI é importante, porque a gente geralmente a gente faz uma versão inicial e a partir do uso, a gente vai copiando mesmo, como que o usuário perguntou, a gente pega aquela pergunta que o usuário fez e cola aí na intenção. Aí ele começa a incorporar essa sutileza de variação, mas geralmente, mesmo no jornalismo, ele consegue inferir. Não com probabilidade alta, mas ele consegue inferir grande parte deles. Se a resposta não for satisfatória, você vai pelo BI, identifica isso. E treinar de novo o modelo ou o próprio usuário diz que não foi satisfatório, ele não fica automático. Não, quando ele não, a gente coloca um threshold, se ele não atender o threshold, ele entra no fallback. Ele vai entrar numa exceção, né? E esse fallback, a gente tem a lista do fallback inteiro e a gente usa para regular o sistema. Aí isso é feito o tempo inteiro.